Sem respeito às prerrogativas da advocacia, não há plenitude do direito de defesa estabelecido pela Constituição Federal. E quem está aqui conosco falando sobre defesa das prerrogativas no programa de hoje é o Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Charles Dias. Dr. Charles, no primeiro bloco, o senhor estava falando sobre as dificuldades que os advogados têm encontrado nos órgãos públicos, na dificuldade de atuar. O senhor citou o INSS, mas existem outros órgãos, como Polícia Federal, Banco do Brasil, existe inclusive ações na Justiça por parte da OAB para tentar coibir esse tipo de violação. É verdade, Ana Paula. Veja só, é lamentável que a gente tenha que passar por essa situação, mas para você ter uma ideia, a Procuradoria Nacional da Fazenda Pública é composta por advogados, todos inscritos na Ordem do Advogado. E assim, quando o advogado vai à Procuradoria Nacional da Fazenda Pública, ele não vai lá para tomar um cafezinho, bater papo, fazer uma social. Ele vai lá muitas vezes até para ajudar o Estado que está buscando arrecadar, né? É uma dificuldade tremenda para que o advogado seja atendido na Procuradoria Nacional da Fazenda Pública. Para citar um exemplo de órgão público. Uma outra coisa, você não consegue imaginar, receber um alvará de uma liberação de recurso, um honorários, por exemplo, que é feito através de um alvará judicial. Muitas vezes os bancos, como o Banco do Brasil, por exemplo, ele impõe condições absolutamente absurdas, como, por exemplo, o advogado comprovar que ele advogou na causa, quando o alvará é feito em nome dele. O banco exige, em alguns casos, comprovante de residência do advogado. Quando, na realidade, a única coisa que o banco tem que fazer é saber se aquela pessoa que está sacando o alvará é a pessoa que se apresentou no caixa. Porque o alvará tem que ser um saque pessoal, é um título nominativo, não é um título ao portador. Mas cria uma dificuldade, cria um absurdo de exigências que só gera problema. Outro problema grave. Recentemente, agora no início do ano, em janeiro, foi editada a Lei 13.245. Ela veio alterar a nossa lei para incluir a possibilidade de que o advogado tenha acesso pleno a todos os elementos de produção de prova, desde a lavratura do flagrante do seu cliente. O que é que isso significa? Significa que, por exemplo, quando a Polícia Federal faz uma apreensão, ou vai cumprir um mandato de busca e apreensão, ou um mandado de condução coercitiva, ou até de prisão preventiva, e que o advogado vai se entrevistar com o cliente, a lei garante que ele tenha conhecimento prévio de tudo que se produziu, até para que ele possa conversar com o cliente e para que ele possa se preparar para a audiência que vai ser realizada. Você acredita que, a despeito de tudo isso, há uma portaria na Polícia Federal que criam as mais diversas dificuldades para que o advogado tenha acesso aos autos, a despeito da lei. Nós, inclusive, temos uma ação anulatória dos artigos 5º e 6º, que está tramitando agora no TRF1, dessa portaria, que ele simplesmente impede que o advogado tenha acesso aos autos. Ou deixa ao alvedrio do delegado, se o advogado pode ou não ter acesso, quando a lei nos garante esse acesso e quando a súmula vinculante nos garantindo isso. Então, assim, você perguntava, e aproveitando agora o gancho, você perguntava, que tipo de violação de prerrogativas você tem? As mais diversas possível, como, por exemplo, algumas absurdas como essa. É como se esses órgãos, os responsáveis por esses órgãos, não entendessem a importância do papel da advocacia, né? Você resumiu de forma muito, muito perfeita a atuação desses órgãos. É lamentável, mas é exatamente isso. Não entendem a importância do artigo 133 da Constituição, né? Federal da República. Que mostra toda a indispensabilidade da advocacia. Exatamente. Então, quando o advogado passa por tudo isso aí que o senhor está descrevendo, as seccionais, por exemplo, quando elas precisam falar de uma violação, precisam da atuação da Procuradoria, como é feita essa ponte? O sistema, só fazendo uma explanação para explicar como é que é o sistema de defesa das prerrogativas, para a gente poder estabelecer áreas de atuação e de competência.
Tá? O sistema de defesa das prerrogativas da OAB ele é composto pela Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas, né? Esses dois entes, a comissão e a Procuradoria, elas têm que trabalhar em conjunto. Nós trabalhamos sempre de forma unida e na mesma direção. Todavia, em frentes diferentes, né? Os atendimentos, via de regra, da prerrogativa, aquele momento flagrante da violação, esse momento flagrante, ele é de responsabilidade da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas. A gente costuma dizer que violação de prerrogativas é fratura exposta. Ou você atende imediatamente, ou se você vai atender depois de algum tempo, o prejuízo já está consolidado. Por isso é caro, né? Por isso é caro. Então, assim, violação de prerrogativas é fratura exposta. Tem que ter um atendimento imediato. E esse atendimento imediato ele é feito pela Comissão Nacional de Defesa de Prerrogativas. Lembrando sempre que existe um princípio federativo na OAB, onde os estados eles são autônomos e independentes. Então, a comissão age por provocação do Conselho Seccional. Na verdade, o primeiro atendimento é feito pelo Conselho Seccional e se o Conselho Seccional entender, diante da gravidade, da dimensão da violação e do fato que está ocorrendo, a necessidade da participação da Comissão Nacional de Prerrogativas, então a comissão é acionada pelo presidente ou pelo Conselho Seccional e aí a comissão participa. E a atuação da Procuradoria, sim, essa que nos diz respeito, ela é feita no day after, né? no segmento daquela ação que startou aquele entendimento. São as representações aos órgãos correcionais, são as judicializações das ações que se fazem necessárias, como, por exemplo, ação por abuso de autoridade, ação em defesa do advogado, que muitas vezes se viu colocado como réu em determinados processos, ação de habeas corpus para garantir a liberdade e o livre acesso do advogado de se movimentar, mandado de segurança para que se respeite prerrogativas, ações de reclamação ao Supremo para que se permita acesso a autos. Então, neste momento, entra a Procuradoria nessa atuação judicial. Eles vão responder com todas as responsabilidades que tiveram da violação. E esse papel é o papel da Procuradoria Nacional, de fazer toda essa movimentação judicial e administrativa, como já disse, junto aos órgãos correcionais e aos tribunais de justiça. Doutor Charles, para a gente terminar esse bloco, o senhor falou de todos esses tipos de violação, todas as dificuldades que a advocacia enfrenta simplesmente para advogar, para cumprir o seu papel. O que é possível fazer, o que se pode fazer para se estabelecer uma cultura de respeito às prerrogativas? Essa administração do presidente Lamáquia, ele adotou como tema central a defesa das prerrogativas. E defesa de prerrogativa não se faz sem valorização da advocacia. Por conta disso, nós estamos fazendo as caravanas nacionais de prerrogativas, estamos visitando todos os estados, estamos visitando todos os conselhos seccionais, visitando os tribunais, os órgãos jurisdicionados ou administrativos, governadores de estados, prefeitos, levando às autoridades a importância da advocacia nesse contexto que é a justiça brasileira. E é um trabalho efetivamente educativo, demonstrando a importância do advogado. A gente tem buscado fazer isso de forma muito emparceirada com os outros atores do processo, mas também estamos trabalhando no sentido de que comece a se exigir nos concursos para juízes, para promotores, para policiais que agridem advogados. Então, que se comece a exigir nos concursos dessas pessoas que se relacionam com o advogado também o conhecimento do que são as prerrogativas do advogado, do que está elencado ali no artigo 7º da lei da advocacia. E, Ana Paula, você vai se surpreender com o que eu vou lhe afirmar aqui, mas muitos juízes, eles se surpreendem
quando a gente afirma que aquilo é um direito assegurado em lei. E ele diz, não, você não tem esse direito assegurado em lei. E aí quando você mostra a lei, que ele vai se lembrar que um dia ele foi advogado, ou que um dia ele fez um curso de direito e que ele viu aquilo ali no artigo 7º do Estatuto da Advocacia. Isso é uma lembrança constante que tem que fazer, a OAB tem feito esse papel, tem procurado fazer esse papel, mas como eu te falei, nós somos um país de dimensão continental. Nós somos o maior contingente de profissionais per capita do mundo. Não sei se você já parou para atentar a esse detalhe, mas nós somos pouco mais de 200 milhões de habitantes e 1 milhão de advogados. O que isso significa? Nós temos um advogado no Brasil para cada 200 habitantes. Isso cria um conflito muito grande por conta dessa quantidade de profissionais que estão colocados no mercado. Mas é uma realidade nacional, foi uma deformidade que aconteceu no passado, que permitiu esse quadro, que é único no Brasil. Para você ter uma ideia, a China tem 120 mil advogados, com 1 bilhão e poucos mil habitantes. A França tem de advogado no seu território o que entra na OAB por ano, 70 mil advogados. A França tem 66 milhões de habitantes. Então, veja que no Brasil criou-se um fato atípico, anômalo no mundo, mas nós temos que conviver com esse fato e temos que contornar essa situação com criatividade, com esforço, com luta, com empenho, e esse é o compromisso dessa gestão liderada pelo professor e pelo presidente Lamáquia, que nos tem conduzido com extrema maestria e extrema capacidade. Realmente, existe uma procura muito grande, né, por cursos de direito. Hoje, no Brasil, são mais de 1.300 faculdades. É uma profissão que é muito procurada, possivelmente muito admirada, né, senão as pessoas não gostariam de exercer. Lembrando que não é só a partir do curso de direito, né, tem que fazer o exame de ordem. Dr. Charles, nós vamos fazer um rápido intervalo agora novamente e daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Perfeito. E no próximo bloco, a gente vai continuar falando das ações da OAB no combate à violação das prerrogativas da advocacia. Nós voltamos já.